Olá! A Câmara dos Deputados aprovou há pouco um pacote de reajuste do funcionalismo público e de criação de 14 mil novos cargos, que vão custar em 4 anos cerca de 58 bilhões de reais. A medida, que afeta funcionários dos 3 poderes, foi bastante criticada e o governo já estuda revertê-la. Mas não são todos que condenam os aumentos. De acordo com o presidente interino Michel Temer e com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, os reajustes já estavam previstos e cabem no orçamento. Eu sou Vânia Alves e o Câmara Debate da Rádio e da TV Câmara vai discutir esse assunto com os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputados, é justo com a sociedade que está com desemprego crescente, com arroxo nos salários, com inflação, um aumento desse porte para o funcionalismo? Deputado Carlos Marum. Veja bem, o governo Michel Temer fez a opção por um ajuste fiscal sem majoração de impostos. Essa é a nossa opção. E pela existência de uma máquina pública enxuta e eficiente. Como você consegue buscar, materializar uma máquina pública eficiente com funcionários, com servidores que há 9 anos não recebem reajuste nos seus salários? Uma ilusão, uma ilusão. E nós queremos trabalhar com a verdade. Nosso entendimento é de que o governo Dilma foi deposto por ter mentido à nação no momento da eleição. Esse, para mim, é o principal fator que levou à perda de popularidade, nem digo de popularidade, perda de sustentação popular, que acabou resultando, a partir de motivos políticos e da existência do crime de responsabilidade, acabou resultando na deposição do governo. A falta de credibilidade, resultando do fato que optou por mentir à nação para se reeleger. Esse governo faz uma opção pela verdade. Pela verdade. Nós entendemos que a população quer a verdade. E, nesse sentido, não há como pensarmos, tentarmos uma máquina pública, eu repito, enxuta e eficiente, alicerçada num arroxo salarial dos nossos servidores. Vamos pagar o justo, recuperamos não mais do que a inflação, até o contrário, menos do que a inflação foi recuperada, parceladamente, buscando o compromisso desses servidores por um Brasil melhor. Foi esse o motivo da nossa decisão. Deputado Ivan Valente. Olha, na minha opinião, nós não conseguimos debater os grandes motivos para o rombo fiscal que existe no Brasil. Então, veja, nós estamos numa imensa crise política, econômica, social e moral. Nós, do PSOL, apresentamos uma emenda pedindo auditoria da dívida pública. O Congresso aprovou, a Dilma vetou. O Congresso não derrubou o veto. É interessante isso. E ali vai se discutir o seguinte: quais são os contratos fraudulentos, por que o Brasil gasta 500 bilhões de juros e 1 trilhão e 400 bilhões, né, de juros, amortizações e rolagem da dívida pública. Por que não existe uma outra política para taxar quem tem? Uma reforma tributária que vai cuidar exatamente de quem tem mais, paga mais. Entende? Não é um imposto sobre o consumo e sobre a renda assalariada que se baseia a tributação brasileira, mas a grande propriedade e os grandes rendimentos financeiros. Isso ninguém fala. Nós não falamos em taxar grandes heranças, em grandes fortunas, nós não falamos em cobrar a dívida ativa dos caloteiros que são empresários, não quem deve para a Casa Bahia, né? Então, o que acontece? Quando se tem um rombo, fala assim, bom, então todo mundo tem que perder. Todo mundo quem? Da classe média para baixo, principalmente os trabalhadores de baixo. Então, você não vai aumentar o salário mínimo real, pelo contrário, você congela o salário mínimo real e aí você joga o funcionário público, que geralmente as carreiras de Estado têm um ganho maior, contra quem ganha muito pouco, porque 70% dos brasileiros ganham até R$ 2.186. É óbvio, quando aparece alguém ganhando 10, 12 ou 15 mil,
Aparece uma diferença enorme. Só não se fala para onde foi o dinheiro público, entende? Então, isso tudo é uma grande farsa. Na verdade, o Meirelles tem uma contradição, sim, com o governo. O governo aprovou esse aumento do funcionalismo para manter a base para votar coisas muito piores que vem aí. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, tudo a favor do capital financeiro, do grande capital monopolista no Brasil. Por isso que o governo votou a favor, entende? Então, o que nós vemos aqui é que quem vai pagar a conta da crise são os trabalhadores. O pessoal votou a favor do aumento porque ele tinha previsão constitucional, entende? E ele fazia uma correção no tempo, apenas isso. Agora, nós vamos defender o aumento real do salário mínimo, nós vamos defender distribuição de renda e vamos atacar quem ganha mais. Aqui o problema é que quem ganha mais está no poder. É o capital financeiro, é os grandes monopólios, é o agronegócio, é quem manda na Câmara dos Deputados, é quem financia as campanhas eleitorais. Por isso, nós não entramos nessa brincadeira de dizer, olha, tem uma contradição, nós não estamos numa época de ajuste fiscal. Para quem, cara pálida, o ajuste fiscal? Eu quero que ajuste os ricos do Brasil, não os remediados, pobres ou a classe média. Então, esse grande debate nacional na economia não aparece nem na Câmara, nem nos meios de comunicação de massa, que também estão financiados pelas grandes empresas, né? Ninguém quer mexer nisso, porque isso é realmente mexer com a desigualdade social no nosso país. O pacote, ele tem a previsão de criação de 14 mil cargos. Alguns deles, cargos para funcionários das universidades, que estão desfalcadas. Agora, chama a atenção que o presidente Temer, ele propôs um corte de pelo menos 4 mil cargos de livre nomeação e cargos de confiança dentro do governo federal. Eu tenho aí duas perguntas, deputado Marum. São mais de 100 mil cargos de confiança. 4 mil não é um número muito pequeno? Quer dizer, se pretende mesmo enxugar a máquina, esses cargos que são de livre nomeação, que são cargos de confiança, que não fazem parte do funcionalismo, não poderia ser maior? Ou talvez, e essas vagas talvez aí não se precisasse aumentar os 14 mil? Antes de responder a respeito dos 14 mil cargos, a qual você se refere, eu quero fazer uma consideração a respeito da qual sou divergente em relação ao pensamento do deputado Ivan, que eu respeito. Eu respeito os pensamentos divergentes. Nós entendemos que na sociedade todos têm a sua função e todos têm seu mérito. Uma sociedade, nós que somos democratas, que não somos, digamos, adeptos de ditaduras, nem de direita e nem do proletariado, nós entendemos que todos têm a sua função a cumprir. As pessoas mais abastadas, empresários, geram empregos, pagam seus impostos. Os mais humildes também têm a condição de, numa sociedade múltipla, serem também felizes. É isso que a gente busca. Então, nós não queremos que digamos, o conserto, a restauração do país, a reconstrução do país. Quando começou, eu dizia que o nosso governo devia se chamar um governo de salvação nacional. Hoje eu já penso que a salvação já passou, nós já salvamos. Agora vamos reconstruir. Que essa reconstrução não se faça nem exigindo algo inexigível dos assalariados e nem do empresariado. Então nós queremos achar um caminho onde todos cumpram o seu papel, evitando a sonegação, combatendo, criminalizando, inclusive. Eu penso que assim como a corrupção tem que ser criminalizada, a sonegação também tem que ser criminalizada. Porque também é o dinheiro público que é desviado. O imposto não é do empresário, o imposto é do Estado. E você sonegar é roubar dinheiro do Estado. Então, mas não estabelecer, não, aqui quem vai pagar a conta é o empresário. Não, acho que toda a sociedade tem que, a seu modo, fazer algum tipo de sacrifício para que nós vençamos esse obstáculo e consigamos construir um novo momento da nacionalidade brasileira. Quanto aos 14 mil cargos, eles estão sendo reavaliados. Eu também confesso que não me chamou a atenção naquele momento em que discutimos de forma muito intensa a oportunidade ou não de concedermos essa readequação
nos salários, digamos, a readequação do valor dos salários, me passou desapercebida essa questão dos 14 mil cargos. O governo está reavaliando isso. Tá? E não é certo que esses 14 mil cargos sejam, às vezes, tanto podem ser barrados no Senado, como pode o governo, posteriormente, partir para um veto em relação a isso. O que não quer dizer que um país não precise hoje, em algumas das nossas universidades, de que busquemos servidores que passem em concurso, que tenham a condição técnica de efetivamente contribuírem, né, com o necessário engrandecimento, não crescimento, engrandecimento da nossa máquina pública. Mas essa questão vai ser reavaliada de forma minuciosa. Deputado Ivan Valete, como é que o senhor vê essa questão do corte de cargos de confiança, de 4 mil cargos, e a criação dos 14 mil? Antes de entrar nessa questão, me permita replicar nosso deputado Marum. Primeiro porque é o seguinte, tem gente que analisa a sociedade brasileira a partir da casa grande e da senzala. Então vai ter sempre alguém com o pé na cozinha, né? E é possível compactuar sempre o problema de classes, da divisão da sociedade brasileira entre ricos e pobres. O problema é que os ricos sempre saem ganhando. E é por isso que nós temos milhões e milhões de pobres no nosso Brasil. O país que mais concentra a renda no planeta, da escala do Brasil, país da escala brasileira. Então, o problema principal é o seguinte, não se trata de penalizar o empresário. Veja a questão da dívida ativa e da sonegação. Se o cidadão, né, compra um eletrodoméstico na Casa Bahia, ou ele compra um carro à prestação, classe média, se ele parar de pagar 3 dias, entende? 3 meses eles vão buscar o carro, entende? Eles vão buscar o eletrodoméstico, a Casa Bahia, o cidadão. Mas aqui no Congresso tem uma coisa chamada refinanciamento de dívidas. Refis 1, 2, 3, 4, porque os deputados são financiados por esses também. Então acontece o seguinte, você refinancia mais 15 anos, você não paga, etc. Sabe quanto é a dívida ativa? 1 trilhão e 200 bilhões. Não estamos precisando de dinheiro? A dona Dilma mandou para cá a medida provisória 664, 665, tirando salário e educação, coisas pequenas do trabalhador, seguro-saúde, coisas assim. Quer dizer, quem paga a conta são os pobres. Pega o imposto territorial rural. Por exemplo, o Brasil é continental, tem proprietários de terra que tem propriedade do tamanho do estado de Alagoas, só ele, entende? No entanto, sabe qual é a arrecadação? 400 milhões de reais o imposto territorial. É uma vergonha, é um escárnio. A especulação financeira não paga imposto, mas o cidadão que ganha 2 mil reais paga imposto de renda, entende? Os ganhos financeiros, a remessa de lucros não paga imposto para atrair capital estrangeiro. Isso está tudo errado. O dia que o povo brasileiro entender isso, vai ser que nem o Bismarck falou. O dia que o povo entender como se fazem as leis e as salsichas, haverá grandes rebeliões. Entende? É que este debate aqui não vai para o horário nobre da televisão. O sujeito entender o mecanismo de dominação de classe, de financiamento e etc. Então, é por isso que tem muito senso comum. Mesmo o corte de cargos, Marum, veja, tem cargos que são substituição. Digamos, você está na universidade, o professor se aposenta. Como você tem uma lógica de Estado mínimo no nosso país, entende? Pelo contrário, como o país é continental, tem 200 milhões de habitantes e precisa expandir os serviços públicos, nós teríamos que ter um Estado melhor para servir ao público. Então, o Estado tem que ser menor, não necessariamente. O problema é saber quem nós nomeamos, porque os concursados na saúde, na educação, na segurança pública, são necessários para manter os serviços públicos de qualidade para a população. Agora, você manter 100 mil cargos de confiança, livre nomeação, fazendo parte da governabilidade, que é isso que se trata aqui na Câmara, porque os governos sobem e querem os cargos para manter a governabilidade. Aí sim é um escárnio com a população brasileira. Então, os cargos de livre nomeação deveriam ser aqueles só de funções que executam o programa do partido vencedor, entende? O resto tem que ser feito
com os capacitados pelo serviço público, pela burocracia institucional, concursada, entende? E etc. Então, às vezes fala, mas criou 14 mil cargos. Vamos ver que cargos são esses, vamos esmiuçar. Alguns são muito justos, inclusive, de reposição. Outros podem ser cargos de confiança, então precisa esmiuçar. Então nós precisamos parar de trabalhar o senso comum para a população. Senso comum é diferente de bom senso, né? Então eu acho que falta muita informação, entende? De como deveria, nós temos um país muito mais generoso, que teria que ter distribuição de renda, mas a nossa elite não quer saber disso. Nossa elite é cada vez mais perversa, ela concentra renda, terra, riqueza e poder no nosso país. É um país da exclusão social esse. E não há governo que mude isso facilmente. Se não tiver luta, pressão de baixo para cima. Este governo que está aí, temerário, né, para usar uma brincadeira, entende? Não conseguirá, porque esse governo é esse que está sendo decretada a prisão, entende? Das principais cabeças do partido no poder. Entende? Então isso não vai resolver o problema do Brasil. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco.